Bom, pessoal, este é um livro do Edgar Morin, chama-se Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro. E é um livro interessante, porque traz algumas reflexões, entre diversas outras, a respeito da importância de enfrentarmos as nossas incertezas. Foi tema da minha aula na sexta-feira, na Fundação Santo André, em que eu discuti com as alunas boa parte deste capítulo, faltando uma outra parte que eu vou discutir na próxima aula. E aí, eu fiquei de dialogar com duas amigas, Irene e Sandra, sobre esse capítulo, sobre o capítulo 7, que é enfrentar as incertezas. Eu vou tentar fazer isso agora, né? Por meio das anotações que eu fiz neste livro. Bom, o que o Morin fala? Ele vai discutindo que existem, apesar das incertezas que nos regem a todo momento, obviamente que existem também as certezas, os determinantes econômicos e sociológicos, por exemplo. E aí, discutindo com os alunos, eu fui trazendo, por exemplo, alguns determinantes econômicos que temos, que é a sobreposição, a incisividade, a objetividade, o inculcamento do poder econômico, a incidência do poder econômico na vida em sociedade. É o poder econômico que dita, muitas vezes, as regras na política, as regras na mídia, que dita o que vai acontecer na educação, por exemplo, inclusive ditando o que vai acontecer no currículo. Por exemplo, quando nós observamos o que está na contracapa da BNCC, a gente observa os bancos, Banco Santander, a gente observa a Fundação Lehman, que é uma indústria, a gente observa a Fundação Ayrton Senna, Itaú. Então a gente percebe que o poder econômico está bastante interessado no que os alunos vão aprender nas escolas públicas e privadas. Claro que aí tem diferença entre escolas públicas e privadas, mas existe um interesse a ser levado em consideração. É um determinante econômico. Um determinante econômico é sempre perceber os interesses da classe dos poderosos em ditar as regras no funcionamento do poder público, no funcionamento, por exemplo, dos bancos, não é mesmo, gente? Os bancos, eles deitam e rolam em relação aos juros. Eles ditam os juros. O governo pouco incide sobre isso. Tem muitas empresas que não pagam impostos para o poder público. São perdoadas de pagar impostos, né? Temos também determinantes sociológicos que foram se determinando ao longo do tempo. Por exemplo, as questões relacionadas ao machismo. Não é exatamente um determinante fechado em si, porque é cultural, portanto pode mudar, nós temos que ter a esperança na possibilidade da mudança, senão a gente determina o caos e ele não muda. O machismo é cultural, portanto pode mudar, mas temos que considerar que é sim um determinante que foi se moldando ao longo do tempo. Vamos lá. E aí, o que o Morin vai falando sobre as incertezas, né? Quando ele fala sobre essa necessidade, olha só a musiquinha que tá tocando lá fora, mas quando ele fala dessa questão de
encarar as incertezas, ele vai discutindo também o que é essa incerteza, né? O que é o incerto? O incerto está ligado às mudanças. As mudanças que são rápidas, complexas e acontece de forma numerosa. Muitas mudanças ao mesmo tempo, em velocidade terrível e com muitas complexidades em volta dela, né? E aí ele vai trazendo que as incertezas, elas são interessantes, porque elas trazem a possibilidade do inédito, da mudança, e faz algumas perguntas, né? Quem teria imaginado que em 1916 o exército russo se desagregaria e que um pequeno partido marxista, marginal, provocado contrariamente à própria doutrina, a Revolução Comunista, ia em outubro de 1917, né? Quem teria pensado na prosperidade de 1927, que uma catástrofe econômica iniciada em 29 em Wall Street se abateria sobre o planeta? Quem teria imaginado em 1930 que Hitler chegaria legalmente ao poder em 1933, o que matou 6 milhões de judeus nos campos de concentração? E aí ele vai discutindo, né, que o quanto que o futuro está relacionado à incerteza. E o surgimento do novo não pode ser previsto, senão não seria novo. O surgimento de uma criação não pode ser conhecida por antecipação, senão não haveria criação. Então, ter o futuro como incerto é necessário para que ele seja criado, para que ele seja novo, para que ele seja uma surpresa, para que ele crie alguma coisa de fato nova naquele contexto, né? E, portanto, a incerteza e o imprevisto é necessário, porque se a gente já tiver pensado sobre esse futuro como uma certeza, não é uma criação, é algo já posto, é uma repetição, é uma cópia. Portanto, talvez não seja tão interessante, não é mesmo? Se é uma cópia, não é tão interessante. E aí, continuando as discussões de Morin, ele vai trazendo essa necessidade de enfrentar as incertezas, né? E aí, ele traz uma frase que eu acho que é importante a gente ler, né? Nem a contradição é sinal de falsidade, nem a não contradição é sinal de verdade. E aí, eu lembro muito de uma aula que eu tive com o professor, eu sempre cito essa aula, mas eu acho importante trazê-la de novo, com o professor, como ele chama, gente? Professor da USP, no mestrado. O nome dele é Júlio Groppa Aquino. E ele dizia: alunos, nós não somos uma coisa ou outra, nós somos uma coisa e outra. E aí essa frase do professor Júlio Groppa, ela ecoa ainda nos dias de hoje na minha vida, né? No sentido de que nós não somos só uma coisa, né? Uma coisa ou outra. Nós somos uma coisa e outra. Nós somos inteligentes e temos ausências do cognitivo. Nós somos emocionais e somos racionais. Nós somos carentes e às vezes não somos carentes, né? Não existe uma pessoa que a todo momento ela é forte. Nós somos fortes, nós somos frágeis. E o fato de assumirmos a nossa fragilidade não faz com que nós sejamos fracos o tempo todo. Nós não deixamos de ser fortes por assumirmos as nossas fragilidades, pelo contrário, né? E muitas vezes a gente tem dificuldade de assumir as nossas fragilidades
por receio de parecer falso ou de parecer frágil. Não é real isso, né? Essa contradição de ser frágil e forte é próprio da condição humana. E ao querer negar a nossa fragilidade, nós estamos negando uma contradição. Portanto, não é ser falso assumir a fragilidade. Assumir a fragilidade é assumir a condição humana. Assumir a contradição é assumir a nossa dimensão humana. Portanto, a gente volta de novo a ler essa frase do Morin. Nem a contradição é sinal de falsidade, nem a não contradição é sinal de verdade. Ou seja, mostrar-se o tempo todo forte não é sinal de verdade, porque nós não somos o tempo todo fortes. Nós somos fortes e fracos. Nós somos inteiros e somos parciais. Depende da situação. E aí eu coloco aqui, né, eu escrevo política, porque quantas e quantas vezes eu discuto política com os amigos e eu percebo o quanto que a gente espera um purismo da política. Mas a política, ela está envolvida com tantas e tantos interesses, sobretudo da classe econômica, que discutimos ali no começo. E aí, conversando com os amigos sobre política e sobre a política exercida, por exemplo, pelo Partido dos Trabalhadores, e quantas críticas, né, o Luiz Inácio Lula da Silva recebe. E aí eu sempre digo, o Luiz Inácio, ele tem uma habilidade política impressionante, né? Em negociar, em discutir com os diversos setores, ricos e pobres, dialogar aí nos diversos segmentos e ter admiração desses diversos segmentos, não é? E muitas vezes ele teve que diminuir suas expectativas em relação à verdade, em relação ao certo. Ele teve que cometer erros importantes, como, por exemplo, dar a mão, não só a mão, né, mas mais que a mão, dar cargos, ofertar cargos para, por exemplo, pessoas como Michel Temer, apertar a mão de políticos que nós não temos nenhuma admiração, pelo contrário, como Paulo Maluf, não é? E aí depois ele vai discutindo, né, essa questão dos fins e dos meios mais para frente. A gente vai discutir um pouquinho isso depois, né? Aí ele vai trazendo essa questão da incerteza do real. Por isso, nossa realidade não é outra senão a nossa ideia de realidade. Então ele vai dizendo que essa ideia de realidade, ela é muito subjetiva. Depende da visão de cada um. Importa não ser realista no sentido trivial, nem irrealista no sentido trivial. Importa ser realista no sentido complexo. Compreender a incerteza do real, saber que há algo possível e ainda invisível no real. Aí a gente traz aqui o Esperançar de Paulo Freire, o Inédito Viável de Paulo Freire, né? De que há algo possível, ainda que esse algo possível seja invisível naquele momento. E depois o Morin vai discutir a ecologia da ação, né? Que é logo aqui, né? As incertezas e a ecologia da ação. E ele vai discutindo a ação em si. A ação é uma decisão e uma escolha, ou seja, toda vez que optarmos por uma ação, se nós não estamos
somente pensando, mas estamos decidindo por uma ação, nós estamos fazendo uma escolha. E a partir do momento que nós fazemos uma escolha, nós estamos fazendo também uma aposta. E na aposta, há a consciência do risco e da incerteza. O que é uma aposta no jogo do bicho? Você joga, você aposta. É um risco e uma incerteza. Tanto é assim quando a gente age. E ele vai discutindo o termo ecologia da ação, porque a ecologia da ação, ela é, a partir do momento que você age e que você envolve outra pessoa, você depende do meio. Nesse caso, a ecologia não está necessariamente ligada às questões relacionadas à sustentabilidade, por exemplo. Ecologia porque ele está se relacionando ao meio ambiente. Uma ação que está ligada ao meio ambiente. A partir do momento que ela sai de ti, ela está condicionada ao meio, né? É o meio ambiente que se apossa dela. E pode, inclusive, contrariar a ação inicial. Ecologia da ação é levar em consideração a complexidade dela. O aleatório, o acaso, as decisões, o inesperado, o imprevisto e etc. Ele vai colocando que a ecologia da ação ela tem 3 princípios. O primeiro é reconhecer que nela há risco e deve ter também precaução. O segundo princípio é muito interessante esse, são os circuitos dos fins e dos meios, né? E ele diz que muitas vezes os meios sórdidos a serviço dos fins nobres podem perverter essa ação, esse objetivo inicial da ação. Ele diz que a mentira, a astúcia e a força podem estar a serviço de uma justa causa, podem inclusive salvá-la, sem contaminá-la. Porém, são a partir de meios excepcionais e provisórios, ou seja, não pode ficar na mentira sempre. Mas pode-se ter ali uma mentira provisória para se chegar à finalidade de uma causa que é justa. E aí eu me lembro mais uma vez do governo do PT, né? Nessa discussão. Será que para atingir os fins teve que criar meios sórdidos no percurso? Não sei, é uma questão para a gente pensar, né? Não que a gente deva fazer um ode à mentira. Nós devemos sempre buscar a verdade. Mas a gente deve olhar para a política a partir das suas complexidades. Entendendo as complexidades da política. E muitas vezes essa busca dos meios sórdidos, reconhecer que existe essa busca dos meios sórdidos, faz com que a gente, inclusive, possa detectar e, quem sabe, mudar estes caminhos, não é mesmo? Né? E o Monroe vai discutindo essas questões todas de uma forma bastante interessante, né? E aí ele destaca que é importante, a gente pode e deve enfrentar a incerteza da ação, apostando nessa possibilidade de decisão e apostando nas estratégias. Existem estratégias para enfrentar a incerteza da ação, né? E aí, dentro da perspectiva ainda da ecologia da ação, ela depende da estratégia. E dependendo da estratégia que se tem, ela pode, inclusive, anular
a ação empreendida é princípio. O princípio, o objetivo que desencadeou aquela ação. Se você não tiver cuidado com a estratégia, você vai desvalidar a ação. Então, a estratégia, ela deve acompanhar as mudanças. Ou seja, se você pensou numa ação e ao longo do tempo essa ação passou por mudanças e sempre vai passar, tem que rever as estratégias. Portanto, quando você pensa em uma ação, em um projeto, deve ter espaço para o novo e espaço para pensar na mudança das estratégias a partir desse novo que acontece. Se você não acompanhar e não respeitar a necessidade das estratégias mediante as mudanças, você pode colocar em risco o objetivo dessa ação. E ele vai trazendo também que é necessário privilegiar a audácia e a prudência. E, à medida do possível, colocar as duas em xeque sempre. Que é positivo isso. Na incerteza da ação, levar em consideração a aposta, a estratégia, como a gente já colocou aqui, né? Para que possa ser enfrentada de uma forma interessante. O pensamento deve armar-se para enfrentar a incerteza. A oportunidade comporta o risco. Oportunidade do risco e risco das oportunidades. E aí, para concluir, a gente traz a renúncia ao melhor dos mundos não é, de maneira alguma, a renúncia a um mundo melhor. E aí, conversando com um amigo, com um colega, na verdade, a gente se conhece pouco, mas discutimos hoje, a partir de uma postagem que eu fiz de Morin, da relação que essa frase tem com o inédito viável do Paulo Freire, né? Das possibilidades de se relacionar, por exemplo, essa frase, a utopia freiriana, ao inédito viável de Paulo Freire, inclusive a utopia de Eduardo Galeano, né? Ou seja, você tem um objetivo, você tem um sonho, e quanto mais você se aproxima desse sonho, mais ele se distancia e mais você vai buscando formas de alcançar este sonho. Renunciar ao melhor dos mundos não é renunciar a um mundo melhor. Fazer o que é possível, né? E concluindo com a frase para a gente terminar aqui. Na história, temos visto com frequência, infelizmente, que o possível se torna impossível e podemos pressentir que as mais ricas possibilidades humanas permanecem ainda impossíveis de se realizar. Mas vimos também que o inesperado torna-se possível e se realiza. Vimos com frequência que o improvável se realiza mais do que o provável. Saibamos então esperar o inesperado e trabalhar pelo improvável. Isso aqui é puro inédito viável de Paulo Freire, pura utopia de Galeano e pura necessidade em apostar no possível por mais, apostar no impossível, né? Naquilo que parece impossível, apostar e ter uma ação a partir da perspectiva, que pode ser a partir da perspectiva do Morin, né? Uma ação a partir da ecologia da ação, levando em consideração os contextos, as complexidades e as estratégias para atingir esses meios. E tomar cuidado para que esses meios sórdidos não sufoquem o objetivo primeiro. Acho que é um pouco por aí. Do que eu fui discutindo neste capítulo, que é um dos capítulos mais interessantes do livro. É por aí. Hasta luego.